Glória a Deus. Jesus é o verdadeiro Natal. Ele é a razão. Esse mês de dezembro, nós tiramos um mês para agradecer. Tantas as razões, tantos os motivos para agradecer. Agradecemos por Jesus Cristo, agradecemos porque estamos concluindo um ano, concluindo um ciclo. Mas também precisamos agradecer por outras coisas que nessa noite nós vamos falar aqui. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, se colocar de pé e vamos fazer a nossa declaração que nós fazemos sempre quando vamos trazer a palavra de Deus, porque não é o pastor que ensina a Bíblia, é a própria palavra de Deus que nos ensina. Amém? Vamos lá? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Ousadamente confesso. Minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Nunca mais serei o mesmo. Estarei recebendo a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode assentar. Em nome de Jesus. Como eu disse, nós tiramos um mês para agradecer e nós precisamos agradecer, e eu quero encorajar você nessa última semana do ano a agradecer a Deus antecipadamente pelas oportunidades que Deus vai gerar na sua vida nesse novo ano de 2016. Você é capaz disso? Você é capaz de agradecer a Deus já adiantado pelas oportunidades que surgirão na sua vida? Eu não sei quais são as suas expectativas para o próximo ano, mas tente imaginar, tente sonhar com aquilo que Deus vai trazer na sua vida, nessa nova oportunidade, esse novo ano. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 3. O tema da nossa mensagem hoje é estar preparado para as maravilhas de Deus. Nós precisamos estar preparados para as maravilhas de Deus. Josué 3. Vamos ler Josué capítulo 3. Amém? Levantou-se Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, porque por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Disse Josué aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Então levantaram a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei também contigo. Ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança: quando chegardes à beira das águas do Jordão,
aí parareis. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigarazeus, os amorreus e os jebuseus. Vede, a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará o Jordão adiante de vós. Portanto, tomai agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, serão elas cortadas. As águas que vêm de cima pararão e se amontoarão, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão. Levavam os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. Quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na beira das águas, ora, o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica do lado de Zeretã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, enquanto todo Israel passou em seco, até que toda a nação acabou de atravessar. Glória a Deus. Estar preparado para as maravilhas de Deus. As maravilhas de Deus. Irmãos, eu gosto de observar a palavra e identificar padrões na palavra. Identificar padrões na ação de Deus. Como, por exemplo, eu citei, creio que foi no dia de Natal, promessas condicionais e promessas incondicionais de Deus. Mas nesse texto aqui, nós encontramos um padrão também. Porque é a segunda vez que Deus faz com que seu povo atravesse uma quantidade de água considerável, simplesmente abrindo a água, parando a água. A primeira é a travessia do Mar Vermelho, onde o povo atravessou o mar, e diz a Bíblia, a pés enxutos. Deus abriu o mar, o povo atravessou, e o exército de Faraó não pôde atravessar. Foi um ato poderoso de Deus. Mas aqui nós encontramos uma outra hora onde Deus não abre o mar, mas faz as águas do rio pararem. Você sabe que todo rio ele obedece uma corrente. O rio sempre corre na direção do mar, é isso que é dito. Ele sempre corre na mesma direção. Não tem como um rio que vem da direita para a esquerda, de repente mudar o seu curso e começar a vir da esquerda para a direita. Isso não acontece. Porque o rio normalmente vem da sua foz, ou da sua fonte, lá do seu ponto onde ele nasce, e ele vai desaguando e correndo o seu curso. Geralmente na inclinação abaixo. Mas aqui nós identificamos um padrão. Lá no Mar Vermelho, o mar foi aberto numa situação emergencial. A Bíblia diz que Moisés e o povo de Israel estavam diante do mar, atrás o exército de Faraó. Eles estavam ficando encurralados entre o exército e o mar. Não tinham como atravessar aquela grande multidão, não havia barco suficiente, não havia jeito de atravessar aquilo a nado, não tinha como. Naquele momento,
Deus proveu de forma maravilhosa numa situação emergencial. O mar se abre miraculosamente de forma emergencial. Mas aqui não é isso que acontece. Aqui nós temos um milagre anunciado. Aqui não é um milagre emergencial. Aqui não é uma maravilha que ocorre para socorrer o povo no momento de aflição. Entenda uma coisa, existem coisas que Deus faz na nossa vida em momentos cruciais, quando nós estamos precisando de uma forma extraordinária. Deus suscita força, como a Bíblia diz, de onde não existe. Deus suscita uma provisão, um livramento, uma resposta numa hora improvável. Mas aqui no Jordão não. Deus estabelece o seguinte: vocês precisam obedecer e precisam se preparar para ver as maravilhas que eu vou fazer. Sabe, irmãos, é uma situação ímpar na Bíblia. Quando nós olhamos nessa última semana para o ano que vem, o Espírito de Deus fala ao meu coração, eu sinto isso no meu espírito. Nós precisamos nos preparar para ver as maravilhas que Deus vai realizar. E eu fico pensando, por que essa preparação? Por que Deus estabelece essa preparação? Olha só, o que está em jogo ali é o nome do Senhor. É o nome do Senhor que vai ser glorificado, é o nome do Senhor que vai ser exaltado. E você vai entender por que disso. Você vai entender por que disso. O povo de Israel vivia numa situação, numa época onde os territórios eram conquistados pela guerra. Os melhores exércitos venciam, mas não eram apenas os melhores exércitos que venciam. Era o Deus dos exércitos que vencia. E o Senhor na Bíblia é apresentado como Senhor dos exércitos. Ele é o Jeová, Senhor. E aqui a gente vê Deus estabelecendo um padrão, mas vamos ao texto e vamos ver o que Deus fala para o povo. A primeira coisa que Deus fala para o povo, em ordem de ver as maravilhas de Deus, Deus levanta os oficiais, os líderes, no meio do povo. Deus faz com que os oficiais passem no meio do arraial do povo, dizendo o seguinte. Diz que no fim de 3 dias, o versículo 2 diz, os oficiais passaram pelo meio do arraial do povo, dando uma ordem ao povo. Qual foi a ordem? A ordem foi, quando vocês verem, ou quando virdes, a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levam, parti vós também do vosso lugar. Irmãos, isso é obediência. Ou seja, olha, ninguém vai dar uma ordem para vocês, vamos embora. Quando vocês olharem e vocês verem que os sacerdotes estiverem carregando a arca e saindo, vocês vão atrás deles. Vão atrás deles. Eles estão se movendo debaixo de uma direção de Deus. Então, quando vocês verem que eles estão se movendo, vão atrás deles. Porque eles não estão se movendo por eles mesmos, mas porque Deus deu uma ordem para se mover. Irmãos, isso é primordial para nós vermos as maravilhas de Deus, quando nós não nos movemos por nós mesmos, mas porque Deus deu uma ordem para se mover. E os oficiais passaram dizendo, olha, quando vocês verem os sacerdotes, os levitas carregando a arca, vão atrás deles. Vão atrás deles. Quando a arca da aliança passar, vocês vão atrás deles. Mas olha só, contudo haja uma distância. Precisa haver uma distância entre vocês
e a arca. Precisa haver uma distância entre vocês e a arca. Contudo, haja distância entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados, versículo 4. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, porque este caminho nunca passastes antes. Você está disposto a passar por caminhos que você nunca passou antes? Você está disposto a ir por caminhos que você nunca trilhou antes? Nós normalmente não estamos dispostos a isso. Muitas vezes o nosso comodismo, nós queremos ficar sempre no caminho que nós já conhecemos. Nós usamos sempre o caminho que nós já conhecemos. Nós usamos o caminho que nós temos costume de usar. Preferimos fazer isso. Indo para o alto, eu sempre tive o costume de passar ali pela Casa de Cultura, dobrar, aquele caminho que todo mundo conhece que dirige, passa ali. Eu sempre tive esse costume. Mas aí Simone, às vezes, tem uma tese diferente da minha. Ela fala assim, Nilson, vamos entrar aqui nos prédios ali, em Fátima ali, depois da praça ali, porque é mais rápido ir por ali do que melhor do que ir lá na Casa de Cultura. Mas na verdade, irmãos, o que acontece? Pelo fato de eu estar tão acostumado a ir lá na Casa de Cultura, quase todas as vezes, inevitavelmente, quando eu vejo, eu já passei e estou indo lá na Casa de Cultura. Eu quase nunca lembro que eu posso entrar ali antes e de repente cortar trânsito, qualquer coisa ali para chegar mais rápido, mas eu não lembro porque a nossa natureza quer sempre nos guiar para aquilo que nós estamos acostumados. E é possível que você também, hoje, esteja falando assim, Deus, não muda nada na minha vida. Se melhorar, estraga. Está tudo bom, deixa do jeito que está. Não mexe em nada não. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Deus quer te levar, nesse novo ano, por caminhos que você nunca passou. Caminhos que você nunca passou. Mas quando você for por esse caminho que você nunca passou, não vai ser para você ser humilhado, ou ser confundido, ou ser entristecido, não. É porque Deus quer manifestar a sua glória, quer trazer louvor ao nome dEle, Deus quer fazer as suas maravilhas, e para que você possa ver as maravilhas de Deus, você precisa estar disposto a passar por um caminho que você nunca passou. Nunca passou. Aí, diz o texto, que Josué também disse ao povo, olha, santificai-vos, versículo 5, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Para que você possa ver as maravilhas de Deus, precisa santificar a você, separar a você, Separar, irmãos, é uma coisa difícil, é difícil. Separar qualquer coisa é complicado. Por exemplo, quando você tem um propósito de comprar alguma coisa, precisa separar um dinheiro. Não é difícil separar um dinheiro? É difícil. Toda vez você é tentado a usar aquele dinheiro. Você separa, mas você fica com uma pena. Você sabe que é por uma boa causa, mas é difícil separar um dinheiro. É igual quando você tem que separar de alguém que está te prejudicando. Às vezes é difícil. Às vezes é até um amigo, às vezes é alguém que você gosta, mas você sabe que aquela pessoa não está sendo uma boa influência na sua vida, e separar às vezes é difícil. Você fala assim, não, ele vacila, mas ele é meu amigo. E você não quer separar, mas separação é necessária, e a santificação é uma separação. Separação muitas vezes das coisas que nos dão prazer. E Deus fala assim, olha, santifica hoje, porque amanhã você vai ver as maravilhas. Pague o preço hoje, para que você veja as maravilhas amanhã. Sabe, todo o esforço que você faz, para Deus nunca é em vão. Todo investimento em tempo, em recursos, em estudo, tudo que você faz para Deus nunca é em vão. Uma hora Deus vai te usar com aquilo que você está fazendo.
Talvez você tenha feito um curso e você pense assim, poxa, eu fiz esse curso, gastei um dinheiro, gastei um tempo da minha vida e não serviu de nada para a minha vida. Nada me adiantou, não uso isso em nada. Talvez você ainda não tenha enxergado a oportunidade, porque talvez Deus ainda esteja preparando um caminho que você nunca passou. Mas você tem que estar preparado, santificado, hoje, para você ver amanhã o que Deus vai fazer. E aí, os sacerdotes levantam a arca e vão até o Jordão. Irmãos, o texto diz que o Jordão estava na sua capacidade máxima. Suas correntes estavam passando uma por cima da outra, estava no seu poder máximo. E Deus fala assim, vocês vão atravessar agora. Porque se fosse uma época de seca, poderia ser mais fácil, porque na seca, geralmente os rios diminuem a sua quantidade de água, mas Deus fala assim, não, vocês vão passar na cheia. Vocês vão passar quando o rio estiver na sua capacidade máxima. É ali que vocês vão passar. Mas esse episódio todo, ele tem algumas partes. Uma é ensinar o povo obediência para ver o milagre de Deus. A outra é confirmar a liderança de Josué. Sim? E a outra eu vou falar depois. Mas confirmar a liderança de Josué. Sabe, Josué foi alguém que substituiu um líder muito importante. Josué substituiu Moisés. Moisés, esse mesmo, aquele que foi tirado das águas, aquele que com o cajado abriu o mar vermelho, aquele que tocou a rocha e a rocha deu água, aquele que fez cair pão do céu, aquele que subia e falava com Deus face a face, aquele homem que em tudo demonstrava a presença de Deus, um homem poderoso diante de Deus. E Josué substitui esse homem. Já pensou a pressão? Já pensou a cobrança? Quando Josué fazia qualquer coisa, se fosse Moisés, não ia ser assim. Duvido se fosse Moisés ia ficar essa bagunça. Duvido se fosse Moisés ia acontecer isso aí. Moisés não ia deixar acontecer isso. Mas Deus zelava pela vida de Josué, porque não foi Josué escolhido porque ele queria. Ele foi escolhido porque Deus queria. Deus viu nele algo especial que era para a liderança do povo. E aí Deus dá uma promessa a ele e fala assim, hoje Josué, hoje eu vou começar a te engrandecer perante os olhos desse povo. Para que eles saibam que assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Sabe, nós temos a dificuldade de entender certas coisas. Não é Moisés, não é Josué, é o Deus de Moisés, é o Deus de Josué. Não sou eu, não é você, é o Deus que opera através da nossa vida. Nós ficamos muito fixados nos homens. Porque fulano é isso, porque ciclano é aquilo, porque ciclano é aquilo outro, porque ciclano é aquilo aqui. Ciclano faz assim, ciclano faz assim. Não somos nós, irmãos. Ninguém faz nada de si mesmo. Nós fazemos aquilo que Deus permite fazer. Ninguém decide nada, é Deus quem decide. A igreja é de Deus, a minha vida é de Deus, a sua vida é de Deus, somos do Senhor. A palavra diz que é por Ele que nós estamos de pé ou nós caímos, é Ele que nos sustenta, tudo é de Deus. É Deus que abre o mar, é Deus que abre o rio, é Deus que envia pão, é Deus que dá emprego, é Deus que fecha a porta do emprego, é Deus que salva a vida, é Deus que deixa morrer, é Deus. Nós temos a tendência muito grande de dar muito crédito ao homem e ao diabo. O diabo é Deus quem permite as coisas na minha vida e na sua vida. Quem serve ao diabo pode até ser o diabo que comanda a vida dele, mas o servo de Deus não. Satanás não pode te tocar.
Se ele for tocar em alguma coisa da sua vida, será debaixo da permissão de Deus, nunca sem a permissão de Deus. Deus não permite Satanás ter livre acesso à sua vida e fazer o que quiser, não. Então não dê esse crédito todo a ele, porque ele não tem. Ele é mentiroso. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. Jesus comprou, derramou o seu sangue e nós somos dele. Deus fala para Josué: olha, eu vou começar a te engrandecer hoje, Josué, à vista desse povo, para que eles saibam que assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo também. Então, em ordem de cumprir o propósito, vai se cumprir, porque eu estou falando, o Senhor está dizendo que vai se cumprir. Pois bem, os sacerdotes levaram a Arca da Aliança, e quando chegaram na beira do Jordão, eles pararam ali. A Bíblia diz que eles molharam os pés deles. E quando os sacerdotes molharam os pés, as águas do Jordão simplesmente pararam e formaram um montão aqui, ó. E elas não desceram. Muitas vezes a liderança tem que molhar os pés. Muitas vezes você que é pai, você que é mãe e é líder na sua casa, chefe na sua casa, tem que molhar os pés. Molhar os pés é se arriscar, irmãos. Porque, como eu disse, as águas do Jordão estavam caudalosas. Era um rio muito forte. E você imagina carregando um caixão de madeira, pesado, revestido de ouro, e você entrar no rio com aquela caixa, e as águas batendo, e você molhar os pés. Quantas vezes nós temos que molhar os pés? Quantas vezes, pelo bem da nossa família, a nossa família está passando uma situação e a gente tem que molhar os pés? Quantas vezes você é a única pessoa da sua família que tem condição, às vezes, de levantar, pegar um empréstimo e tem que molhar os pés? Ninguém mais tem condição. Fala assim: fulano, você tem que fazer isso porque tem que ajudar, fulano está doente e tem que ser você. E você fala assim: eu vou molhar os pés. E por vezes parece até que a gente vai se afogar. Porque a gente molha os pés por causa da família, molha os pés, a gente vai molhando os pés, a gente vai entrando, vai assim: olha, você mesmo, sacerdote, liderança, vai na frente. Você que é pai, você que é mãe, você que é líder, você que é coordenador, você que é pastor, vai na frente, molha os pés, entra. Mas eu fico pensando, irmãos, o texto diz que as águas pararam, os sacerdotes molharam os pés, mas as águas pararam, e eles foram até o meio do rio, e pararam ali, com a arca. O povo foi passando, e eles parados no meio do rio, as águas batendo lá, e eu creio que o montão foi crescendo, porque as águas não paravam de descer, mas elas eram impedidas de prosseguir. Mas o montão foi crescendo, e eles parados no meio do rio. Já pensou que coisa terrível isso? As águas crescendo e eles parados no meio. O povo passando, e de repente na mente do sacerdote, do levita, ele fala assim: passa rápido, passa rápido. Mas deixa eu falar uma coisa para você: o mesmo Deus que fez as águas pararem, é o Deus que é poderoso para manter as águas no lugar delas. Não duvide do milagre de Deus, não. Se Deus te mandou, para no meio do rio, fica aí parado esperando. As águas não vão descer enquanto Deus não der a ordem. Olha, as situações não vão te afogar, porque Deus não deu a ordem para te afogar. Esse rio não vai te destruir, porque Deus não deu a ordem para o rio te destruir. Você vai passar no meio desse rio e você vai ver as maravilhas de Deus. Mas tem uma outra coisa. Diz que os sacerdotes ficaram no meio, o povo passou, mas tem algo mais nessa história. No versículo 16, diz assim: pararam-se as águas que vinham de cima, levaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã,
que fica ao lado de Zeratã, e as águas que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo bem em frente de... Bem em frente de... Essa é a terceira razão que eu queria dizer para vocês. A primeira, ensinar o povo a receber e ver as maravilhas de Deus através da obediência. A segunda, confirmar a liderança de Josué. E a terceira, impor terror aos inimigos. Isso tudo aconteceu em frente de Jericó. Esse é o capítulo 3. No capítulo 6, as muralhas de Jericó vão ao chão. Deus realizou aquilo tudo. Olha, tem a expressão matar 2 coelhos com uma cajadada só. Deus mata uma dúzia de coelhos com uma cajadada só. Deus cumpre o propósito dele. É por isso, irmãos, que às vezes as situações da nossa vida demoram. Sabe por quê? Deus está alinhando todas as situações para que o teu milagre, para que a tua resposta não seja simplesmente uma resposta sua, mas seja algo que venha gerar bênção para muita gente. É por isso que as coisas às vezes demoram, porque não depende só de você, depende também do outro. Deus preparar o outro para estar num determinado caminho, determinado momento. Sabe, quando eu era criança, minha irmã morou uma das minhas irmãs morou num lugar, lá em Realengo, que era em frente a um ponto de ônibus, que todo mundo que mora ali mais ou menos onde Simone morava, tinha que descer para ir para casa. Provavelmente, com certeza, Simone desceu muitas vezes naquele ponto para ir para casa. E para ir na casa da minha irmã, a gente tinha que descer na outra rua, atravessar e depois pegar o ônibus ali naquele ponto para ir para casa. Mas isso aconteceu, irmãos, mais ou menos uns 10 anos antes de eu conhecer Simone. É possível que a gente possa ter se cruzado, passado no ponto de ônibus. É possível. Mas os caminhos ainda não estavam perfeitamente preparados. Tinha coisa que Deus tinha que preparar. E aí levou pelo menos 10, 11 anos para preparar o caminho. Para que a gente pudesse se conhecer. Estão entendendo? 10 anos depois, eu conheci Simone. Ela cantou no nosso casamento uma música que diz assim: foi você ou fui eu que cantei? Agora eu já não sei. Deus guiou o seu caminho, fui eu, até juntar-se com o meu. E é isso que Deus faz. Sabe, às vezes nós estamos ávidos por uma resposta, por uma bênção, mas Deus está guiando o caminho da bênção para se juntar para o caminho que você nunca passou antes, para te encontrar lá na frente. Você não sabe. Você não sabe como é que vai acontecer, você não sabe. Irmãos, esse ano de 2016, essa não é a mensagem de final de ano, dia 31, tem uma outra mensagem de final de ano. Mas esse ano de 2016 será um ano onde Deus vai nos levar por caminho que nós nunca passamos antes. Será um ano onde Deus vai trazer oportunidades na nossa vida que nós nunca tivemos antes. Vamos ter a oportunidade de experimentar coisas que nós nunca tivemos antes. É difícil às vezes, os caminhos não eram fáceis. Não era fácil ficar dentro do rio. Ninguém tinha passado pelo rio antes.
O povo nunca tinha atravessado aquele rio antes. Mas Deus guiou o povo em frente a Jericó. Jericó é uma outra história. Versículo 17 termina assim: os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, enquanto todo Israel passou em seco, até que toda a nação acabou de atravessar o Jordão. Para ver as maravilhas de Deus, você não vai ficar no Jordão, você vai atravessar o Jordão. Você vai alcançar o outro lado. E quando você alcançar o outro lado, você vai ver que grandes coisas o Senhor está fazendo. Você pensa assim, não, mas isso aqui foi maravilhoso. Eu consegui atravessar o Jordão, isso foi maravilhoso. Você não sabe de nada. Você está atravessando em frente a algo muito maior que você vai conquistar. O povo não sabia de nada, estava atravessando em frente a algo muito maior. Eles iam ver muralhas caindo. Não é simplesmente água parando, mas são muralhas caindo. Irmãos, com Deus é assim, é de glória em glória, de milagre em milagre, é de ação poderosa, é Deus quem faz. Você crê nisso? Você recebe isso? Se você crê, se coloca de pé em nome de Jesus, nós vamos orar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso. E nós queremos, Pai, nesse próximo ano ver as tuas maravilhas. O ano ainda não acabou, Senhor, mas nós sabemos que precisamos nos preparar. Santificai-vos hoje para que amanhã o Senhor faça maravilha nos meios de vós. Nós precisamos disso. Pai, existem pessoas aqui nessa noite que estão recebendo essa palavra, Senhor, como um refrigério na sua alma, com toda a esperança, crendo que oportunidades maravilhosas e grandiosas o Senhor tem para eles no próximo ano. Esse ano, Senhor, foi um ano difícil para muitos. Nós tivemos, ó Pai, perdas, nós tivemos dificuldades, nós enfrentamos problemas de saúde, nós tivemos muitas situações nesse ano, mas nós estamos aqui, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, nessa hora pela oportunidade, antecipadamente, que o Senhor vai nos dar na próxima semana. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Eu quero fazer um convite, não vou terminar esse culto sem antes fazer esse convite. Tem pessoas aqui nessa noite. E eu quero te dizer que esse é o último domingo que você vai ter essa oportunidade. Depois disso, só vai ter oportunidade o ano que vem. Mas se você ouviu essa mensagem, você entende que você precisa ter um compromisso a mais com Deus, e você não fez isso ainda. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e você a receber Jesus hoje como seu Salvador. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu queria realmente orar por você para que você saísse daqui nessa noite, não apenas com a certeza de que o ano que vem oportunidades vão acontecer na sua vida, mas que você aproveitasse essa oportunidade. Essa oportunidade de hoje está entregando a sua vida a Jesus. Se você ainda não recebeu Jesus, essa é a sua oportunidade. Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Mas eu quero convidar também, se você já conhece Jesus, mas você está afastado dos caminhos do Senhor, esse é o momento. Essa é a hora. Nós vimos aqui a peça, né? Tantos ventos que levam a gente, são os ventos que o mundo sopra na nossa vida. Mas essa é a oportunidade de você dizer não a esses ventos e dizer sim ao Senhor, ao Deus que quer trazer novos ventos na nossa vida. Há alguém aqui nessa noite que deseja retornar ao Senhor? Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Eu não vou insistir muito com você porque é 9 horas e eu não vou realmente insistir muito. Mas Deus, mais do que todos nós ainda, gostaria muito que você estivesse aqui. E eu gostaria de orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui, deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Chamar o Ministério de Louvor aqui, para eu já ficar aqui em cima, que nós vamos, depois desse momento, estar encerrando.
E eu quero enfatizar um pouco mais. Quero orar por você aqui, para que você saia daqui com essa certeza de que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e é o Deus que será eternamente. E é hora de voltar, é hora de se entregar, é hora de aproveitar a oportunidade, não esperar para o ano que vem, porque é a oportunidade que o Senhor está nos dando hoje. Aleluia. Tem um cântico. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Senhor. Oh Deus. Derramou seu sangue, deu a sua vida para salvar alguém como eu, não merecedor, deixou sua glória, seu trono e seu Pai, para buscar alguém como eu, assim tão pecador. Que amor é esse de Jesus? Não posso entender. Que suportar aquela cruz por mim, que posso eu fazer? Que amor é esse de Jesus? Não posso entender. Que suportar aquela cruz por mim, que posso eu fazer? Vou me entregar inteiramente ao seu amor. Vou me entregar inteiramente ao seu dispor. Vou me entregar inteiramente ao seu amor. Vou me entregar inteiramente ao seu dispor. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes as coisas são engraçadas, né? A gente olha a nossa vida, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente vive, e a gente pensa muito a respeito de quem a gente é, do momento que nós estamos vivendo, mas a gente não considera o plano de Deus para nós. A Bíblia diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então você pode ter planos para a sua vida, mas somente se os seus planos forem feitos em Deus, é que esses planos podem verdadeiramente ser estabelecidos. Então eu queria te dar essa oportunidade ainda, se você está aqui e não recebeu a Jesus ainda, ou está afastado dos caminhos do Senhor, vem aqui à frente.
O Senhor tem te chamado para isso. E você sabe disso. E eu vou te dar mais alguns segundos para que você possa fazer isso. Mas depois desses segundos eu vou cessar esse convite e vou orar. Mas hoje, sendo falar de oportunidade, seria muito importante que você aproveitasse essa oportunidade. Não desperdiçasse essa oportunidade que Deus está te dando. Alguém? Alguém? Eu sei que há. Nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, Pai. Te louvamos, te engrandecemos o nome. Queremos estar preparados, ó Deus, para as maravilhas que o Senhor vai fazer na nossa vida. Queremos santificar hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja totalmente entregue ao Senhor. Senhor, aqui nessa noite, há pessoas que precisam desse encontro. Há pessoas que precisam dessa certeza. Há pessoas que viveram tanto tempo, Senhor, longe da Tua presença. Foram levados pelo vento da dúvida, pelo vento do jogo, pelos ventos do mundo. Mas Tu és o Deus da oportunidade e o Senhor, se nós não podemos desprezar, se hoje ouvirdes a Sua voz, não endureçais o vosso coração. Senhor, nessa hora, em nome de Jesus, eu quero Te louvar, porque a Tua palavra foi pregada, porque o Teu Espírito está aqui, e nós podemos sentir a Tua presença. Sim, Pai. Fortalece o Teu povo, anima o Teu povo, levanta, que possamos estar preparados, ó Deus, para o que o Senhor vai trazer na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar um instante.